Você se lembra de como era assistir Bob Esponja quando era criança? Talvez você chegasse da escola, largasse a mochila em algum canto e ligasse a televisão. E ele estava lá, a mesma música, as mesmas cores, a casa em forma de abacaxi, Patrick, Lula Molusco, o Siri Cascudo, tudo parecia familiar. E talvez seja justamente por isso que ninguém tenha percebido uma coisa estranha. Bob Esponja nunca muda. Não estou falando apenas da aparência. Estou falando da vida dele. Pense nisso por alguns segundos. Você pode assistir a um episódio antigo e depois colocar um episódio produzido muitos anos depois. Bob continua sendo exatamente o mesmo. Ele acorda, vai trabalhar, encontra Patrick, volta para casa, dorme. E no dia seguinte, começa tudo outra vez. Os problemas mudam, as histórias mudam, os lugares mudam, mas Bob permanece. Como se alguma coisa naquele lugar tivesse parado o tempo. E quanto mais você observa, mais estranho fica. Porque nós sabemos que o tempo passa. Os personagens vivem acontecimentos diferentes. Algumas coisas são destruídas, algumas são reconstruídas. Relacionamentos mudam, situações mudam, mas no fim, tudo volta para o mesmo lugar. Bob volta para a mesma casa, para o mesmo emprego, para os mesmos amigos, para a mesma vida. É como se a fenda do biquíni tivesse uma regra que ninguém jamais explicou. Nada pode realmente mudar. Talvez você ache isso normal, afinal, é um desenho. Mas imagine que isso não fosse uma característica de uma série. Imagine que fosse a realidade de alguém. Imagine acordar todos os dias sem perceber que está vivendo a mesma vida há décadas. Você acorda, trabalha, volta para casa, dorme e acorda novamente. No começo você nem percebe. Depois de um tempo, os dias começam a se parecer. E então os anos passam. Talvez seja exatamente isso que aconteceu com Bob. A diferença é que ele parece feliz. E é aí que a história começa a ficar realmente desconfortável. Porque Bob nunca parece querer sair. Ele nunca olha para aquele mundo e pensa que existe alguma coisa além dele. Ele não sonha em conhecer outro lugar. Não parece desejar uma vida diferente. Ele simplesmente aceita tudo. A casa, o emprego, a cidade, os amigos, a rotina, tudo. E talvez uma prisão realmente eficiente não precise de paredes. Talvez ela só precise convencer você de que não existe nada além dela. Bob não precisa ser impedido de sair. Talvez ele simplesmente não consiga imaginar para onde iria. E isso explica uma coisa estranha sobre outro personagem, Lula Molusco. Quando éramos crianças, ele era engraçado, o vizinho mal-humorado, o homem que só queria ficar em paz. Mas hoje existe alguma coisa muito menos engraçada nele. Lula Molusco sabe que existe algo errado. Ele quer silêncio, quer distância, quer reconhecimento, quer uma vida diferente. Ele reclama o tempo inteiro, tenta escapar, tenta mudar, mas sempre volta, sempre. E talvez seja por isso que ele seja um dos personagens mais tristes daquele desenho. Porque Lula Molusco parece saber que está preso. Só não sabe como sair. Talvez tenha tentado, talvez continue tentando. E talvez todos ali tenham tentado alguma vez. Só que ninguém consegue permanecer fora. A fenda do biquíni sempre traz todos de volta. Bob, porém, não parece se importar. E existe uma possibilidade ainda mais estranha. Talvez ele se importe. Talvez ele saiba. Talvez Bob se lembre de tudo. Imagine isso. Imagine que, enquanto você assiste a um episódio, Bob também esteja se lembrando dos outros. De todas as vezes que acordou, de todas as vezes que foi trabalhar, de todas as vezes que encontrou Patrick, de todas as vezes que voltou para casa. Ele sabe que aquilo já aconteceu, sabe que vai acontecer novamente, mas ninguém ao redor dele sabe. Então ele continua sorrindo, continua brincando, continua trabalhando, porque talvez sorrir seja mais fácil do que admitir que você está preso. Talvez a felicidade de Bob não seja exatamente felicidade. Talvez seja resignação. E se for isso, existe uma pergunta que fica difícil ignorar. Por que ele nunca envelhece? Por que ninguém parece realmente deixar aquele lugar? Por que acontecimentos enormes podem acontecer e pouco tempo depois, tudo está exatamente como antes? Um personagem pode perder alguma coisa, pode passar por uma experiência terrível, pode descobrir algo que deveria mudar sua vida, mas o episódio termina e tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Essa talvez seja a
parte mais estranha da fenda do biquíni. Nada deixa cicatriz. Tudo desaparece. Tudo volta. Tudo recomeça. E talvez sem perceber, você também conheça essa sensação. Você já passou por alguma coisa que prometeu que mudaria sua vida. Disse que nunca mais faria aquilo, que iria embora, que começaria alguma coisa, que mudaria de emprego, que faria aquela viagem, que procuraria aquela pessoa, que finalmente começaria a viver de outro jeito. Então veio o dia seguinte, depois outro, e quando percebeu, você estava exatamente no mesmo lugar. O ser humano tem uma capacidade assustadora de voltar para aquilo que conhece, mesmo quando aquilo que conhece está fazendo mal. Talvez por isso a fenda do biquíni seja tão familiar. Ela não parece uma prisão, ela parece uma vida normal. E talvez seja justamente aí que esteja o horror. Mas existe outra coisa: pertencimento. Bob tem Patrick, tem Sandy, tem Lula Molusco, tem seu siriguejo, tem o trabalho, tem a casa, tem aquela cidade inteira. Ele pertence àquele lugar. Agora imagine que um dia tudo desaparecesse. Patrick não estaria mais lá. Sandy também não. Lula Molusco, seu siriguejo, ninguém. Bob acordaria e sairia de casa. A rua estaria vazia. Ele iria até o siricascudo, fechado. Procuraria Patrick. Nada. Voltaria para casa e perceberia que não havia mais ninguém. Nenhuma voz, nenhum amigo, nenhuma música, nenhuma televisão ligada ao fundo, só ele. Talvez fosse nesse momento que Bob descobrisse uma coisa que nunca precisou descobrir antes. Ele não sabe existir sozinho, porque durante toda a vida teve alguém por perto. E isso também é estranho quando pensamos em nós mesmos. Existe uma diferença entre estar cercado de pessoas e realmente pertencer a algum lugar. Você pode conhecer centenas de pessoas e ainda assim não ter ninguém. Pode conversar o dia inteiro e ninguém saber o que realmente está acontecendo dentro da sua cabeça. Pode estar cercado e continuar sozinho. Quando éramos crianças, não pensávamos nisso. As coisas pareciam permanentes. Nossos amigos pareciam permanentes. Nossa casa parecia permanente. Nossa família parecia permanente. Até o desenho que passava na televisão parecia permanente. Então nós crescemos e descobrimos que nada era. Talvez seja por isso que voltar para Bob Esponja cause uma sensação tão estranha. Você não está apenas vendo um desenho antigo, está olhando para um lugar onde o tempo não passou. Enquanto você envelheceu, Bob continuou lá. Enquanto você perdeu pessoas, Bob continuou cercado pelos mesmos amigos. Enquanto sua vida mudou, a dele permaneceu praticamente igual. Você saiu daquela infância. Ele ficou. E talvez essa seja a parte mais perturbadora de todas, porque existe uma versão sua que também ficou para trás. A criança que assistia Bob Esponja. A criança que acreditava que certas pessoas estariam ali para sempre. A criança que não sabia que algumas despedidas seriam definitivas. Você pode voltar ao episódio, pode ouvir a música novamente, pode assistir à abertura, pode encontrar os mesmos personagens. Mas existe uma coisa que você não consegue recuperar. A pessoa que você era quando assistia, ela não está mais lá. E Bob está, no mesmo lugar, com o mesmo sorriso, com os mesmos amigos, no mesmo emprego. Bob nunca parece perguntar por quê. Talvez essa seja a verdadeira prisão. Não impedir alguém de sair, mas tirar dele a vontade de perguntar se existe uma saída. Porque enquanto Bob estiver feliz, ele nunca vai procurar a porta. E talvez essa seja a razão pela qual a fenda do biquíni seja tão perturbadora. Ela não parece um lugar assustador. Ela parece confortável, colorida, familiar, segura. Exatamente como as coisas que nos prendem costumam ser. Talvez Bob nunca tenha saído da fenda do biquíni. Talvez nunca tenha sequer pensado em sair. E talvez seja por isso que ele continua sorrindo, todos esses anos depois. Sempre no mesmo lugar. Sempre com a mesma vida. Sempre pronto para começar mais um dia, como se o anterior nunca tivesse acontecido, como se o próximo nunca fosse terminar. E talvez, enquanto você assiste, exista uma pergunta que o desenho nunca fez. Uma pergunta que não é sobre Bob, é sobre você. Se amanhã fosse exatamente igual a hoje, e depois de amanhã também, quanto tempo levaria até você perceber que está vivendo dentro de um ciclo? Bob continua lá, acordando, trabalhando, voltando para casa, dormindo e começando tudo novamente. Você cresceu, ele não. Talvez seja por isso que, quando você volta para a fenda do biquíni depois de tantos anos, alguma coisa parece errada. Não porque o desenho mudou, mas porque você finalmente consegue enxergar o que não conseguia quando era criança.
Bob não está vivendo uma vida. Ele está repetindo uma vida. E talvez o mais assustador seja que ele parece não perceber. Ou talvez perceba. Talvez ele tenha percebido há muito tempo. E tenha decidido continuar sorrindo. Porque quando não existe saída, às vezes a única coisa que resta é fingir que você não está preso. E amanhã, tudo começa novamente.